Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o economista José Monforte, considerado um dos mais respeitados consultores econômicos do Brasil. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o economista José Monforte, um dos mais respeitados consultores econômicos do Brasil. Olá, José Monforte, grande prazer recebê-lo. Prazer, Edson. Muito bom estar aqui. Vamos falar sobre a economia brasileira. Chegamos no fundo do poço, Monforte? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Na economia tem um negócio, é uma teoria de expectativas, né? Que as pessoas param de fazer as coisas porque a expectativa é muito ruim para frente. Na hora que se trouxe a possibilidade de mudar a orientação econômica e o governo, que chamam de agentes econômicos, produzem, todo mundo que participa da economia muda um pouco de atitude. Então, na pior das hipóteses, parou de piorar, né? Se isso é o que você chama de fundo do poço, parou de piorar. Pode ter uma melhora de curto prazo aí, dado que tudo ficou muito parado, né? Você pode rodar sem ter que investir mais. Tem uma questão aí de longo prazo, que é outra pergunta, né? Nós estamos aí num cenário complicado. Política, do ponto de vista político, várias lideranças políticas enroscadas em denúncias de corrupção, não é? O presidente da Câmara afastado, o presidente do Senado envolvido em 9 inquéritos de corrupção. Um governo interino. Falta, a meu ver, uma grande liderança nacional para realmente tirar o país da crise, empolgar, gerar expectativas positivas. Você acha que o atual presidente interino tem capacidade de, pelo menos, fazer a travessia? Eu tenho uma expectativa muito positiva com relação à capacidade dele fazer. Que a gente teve as duas, como todo mundo sabe, né, duas crises da política, que acho que até gerou econômica, né? E a crise política se deu. Política se faz com diálogo e ideia, certo? Então, infelizmente, a nossa líder política do executivo nem apreciava o diálogo, nem tinha ideias boas, né? Então, parou de funcionar a política. E o atual presidente, embora interino... Se me permite uma parte, eu acho que pior. Claro. Eu acho que era a incompetente com iniciativa, que é a pior coisa que pode ter, né? No caso da presidenta. Né, como ela, porque o Lula, com todos os defeitos, ele tinha diálogo e soube escolher a sua equipe econômica. Dizem até que o pior mal é aquele da pessoa que acha que sabe, não sabe e acha que sabe. Né? E ela, ainda por cima, era teimosa. Né? Mas eu estou tendendo um pouco a deixar esta figura até para me sentir mais seguro de que as coisas vão melhorar no passado. Né? Carta fora do baralho, como ela mesmo fora do diz. baralho, não tem condição de governar sozinha. Né? Não tem partido, fala com 10% da população e não fala com o Congresso. Então, não tem como governar. Então, eu acho que ele tem, sim, essa capacidade do diálogo. É uma pessoa que tocou a Câmara dos Deputados vários anos, né? Eu acho que vai ser estranho, porque a gente ficou tanto tempo sem a prática da política, muita corrupção, tudo comprado e tal, e agora tem alguém que mede o timing das coisas, negocia, e parece que as coisas não vão acontecer. Mas se você pegar a agenda dele em menos de 60 dias aí, já conseguiu coisas muito importantes. Né? O que é preciso para que o país volte a crescer, Monforte? O crescimento econômico, ele vem de duas coisas. Uma, ou você tem um nível de consumo muito forte, tem um volume de investimento elevado. Eu acho que nós não vamos ver consumo final, consumidor final, voltando muito rápido, porque temos 12 milhões de pessoas desempregadas, está todo mundo... aliás, alguém até faz uma frase interessante, dizendo assim, o problema não são os 12 milhões de desempregados, são os 12% da força de trabalho desempregados, são os outros 88% com medo de perder o emprego. Então todo mundo se retrai, né? Com medo, deixa eu não andar. Então essa roda para rodar demora um pouco. A outra roda, que é a roda do investimento, ela pode vir de 2 lugares, talvez até 3. De fora, do setor privado nacional e do setor público.
do setor público não virá. Então a esperança é de ser que eu acho que o Temer está sabendo disso, né? Eu não ficaria surpreso se ele soltar um grande programa de privatização para o setor privado, local e internacional, e aí você faz a economia rodar um pouco melhor. Você acha que viria muito capital externo para o Brasil se ficarem definidas regras claras para o país? É coisa que está faltando, né? Definir regras de investimento, de garantir segurança jurídica para o investidor. Vem dinheiro de fora? Vem, e por mais maluco que possa parecer, está vindo, né? O Brasil recebeu no ano passado 60 bilhões de dólares do que a gente chama de investimento direto estrangeiro. É da empresa matriz para a subsidiária no Brasil. Não é financeiro, não é investimento financeiro, é investimento direto que a gente chama. Então, e o Brasil foi o maior recebedor de dinheiro. Aliás, apesar de ter caído com relação ao no ano anterior uns 15%, ainda foi o maior investimento estrangeiro da América Latina. Então, virá sim, com certeza, não é? Todo mundo atrás de mercados grandes. Então, e o Brasil tem uma base de produção diversificada, tem um hábito de consumo que se assemelha a países consumistas, vamos dizer, não sei se isso é bom ou ruim, mas então vem sim, eu acho que vem. E a infraestrutura está toda por ser feito, né? E eu acho que eu comentei com você que o que não foi feito está aí para ser feito, né? Então, se a gente não investiu mais em portos, aeroportos e estradas e uma série de coisas, a oportunidade ainda está aí. A infraestrutura está aquém daquilo que precisa para a economia de hoje. E o nosso retrato aqui, eu vou no porto, eu estou inconformado com essa situação. Eu vou no Porto de Santos, o armazém 1 ao 12, ao 10, você vai lá, parece que houve uma guerra, tudo desabando, parece que soltaram bombas ali. Quer dizer, completamente abandonado, o maior porto da América Latina. E a gente vai ver Mariel em Cuba, um porto totalmente reformado, modernizado, com 2 bilhões de reais de dinheiro seu, do contribuinte brasileiro. Quer dizer, isso me revolta. Novamente, é a tal da experiência populista que passou, né? Eu acho que hoje o que você pode ver, né, mudando a lente do passado para o presente, desculpe, eu estou fazendo isso até como um tratamento psicológico. Não, vamos olhar para frente, por favor. Quando você vê hoje essas posições por que profissionais estão sendo ocupados, né, eu particularmente conheço quase todos que foram levados para lá, pessoalmente, a Maria Silvia, que é presidente do BNDES, a Eliane Lustosa, que ficou com o BNDES Parque, que vai tocar a parte de privatizações, o Mansueto nas contas fiscais do governo. São pessoas gabaritadas? Absolutamente competentes, dos melhores que tem no Brasil. O sujeito que está sentado hoje em cima das contas nacionais, o professor Mansueto, ele estuda contas nacionais e aponta os desmandos há 20 anos. Então, isso nos dá esperança de dias melhores. Um cara seríssimo, né? E ontem tem uma entrevista até num dos jornais de São Paulo, ele dizendo, não contem que nós vamos ceder, porque não vamos ceder, né? Então, o Ila no Banco Central, pessoa não tinha melhor para escolher, tá certo? Então, eu acho que isso mudou, né? Mudou, né? Até como eu digo, até porque acabou o dinheiro, eles gastaram tudo, né? O pessoal empregou mal, né, os recursos que tinha. Então, acho que tem boa gestão agora, bateu no fundo do poço, como você diz, agora precisa reconstruir. Bem, e quais são as reformas que o Brasil não pode deixar de fazer já, para começar a retomar o crescimento? Se você quiser reforma imediata, você precisaria fazer a fiscal. Tem uma coisa muito séria na trabalhista também que precisa ser mexida. Nós temos leis do século passado. Todos nós falamos da Previdência, mas a Previdência não dá efeito imediato. A Previdência é uma coisa atuarial. Ela quebra o Brasil lá na frente, tá certo? Então, ela mexida hoje é um bom sinal com relação à expectativa futura. Eu falei, puxa vida, eu eliminei uma bomba. Desarmei a bomba. Eu desarmei a bomba relógio que tinha aí, tá certo? Então, acho que essas são as coisas principais. E eu tenho a impressão que as medidas que um governo, não interino, mas de transição, como você bem disse, tem que fazer são 3. Uma é botar o tal do limite do gasto, tá certo? A segunda é um avançadíssimo e agressivo programa de privatização para trazer o investimento direto, de novo para a economia. E o terceiro
é o que a gente estava discutindo como sinal de futuro mandar a reforma da Previdência para o Congresso. Mas para isso nós precisamos ter um governo que tenha força política. Você enxerga essa força política no governo Temer? Eu acho que ele tem a habilidade política, né? Eu acho que... Eu não sei, enquanto o Lava Jato estiver correndo, é muito difícil se dizer, né, quem que vai estar nesta maioria, né, quem que não vai ser afetado por isso. Mas eu acho que ele consegue compor uma maioria. Acho que os políticos também têm essa sensibilidade o que a sociedade disse nas ruas, né? E eu acho que eles não farão ou derrubarão nada num momento tão crítico do país, que seja crítico para o país. Então eu tenho alguma esperança, sim, que ele possa fazer algumas coisas importantes. Mas, Monforte, você não acha que nós temos que também separar uma coisa na Lava Jato? Quem botou o dinheiro no bolso tem que ir para a cadeia. Agora, quem se usufruiu do dinheiro do partido vai ter que ter uma espécie de anistia, porque senão não sobra ninguém. Não fica ninguém no Congresso Nacional. Fica 5 de 500. Pois é. Aí a gente tem uma reflexão para fazer, Edson, que é assim, a nossa sociedade... Eu, como você sabe, eu fiquei lá um ano no Conselho da Petrobras, né? E tínhamos lá grandes confrontos com os ministros, que tinha 3 lá no governo da Dilma no Conselho. E aí uma das coisas era assim, vamos exigir que não se contrate mais essas empresas, porque é uma questão de seriedade, né? E o argumento contra era que o Brasil para, sabe? Outros países pararam com guerra, se reformaram e se transformaram, né, aniquilando a população. Nós tivemos o benefício de não acontecer isso no Brasil, né? Um país pacífico e tal. E acho que isso fez a gente ficar meio complacente com as coisas, né? Não pode continuar fazendo. Quebra, sim, deixa quebrar. E nasce um novo. Eu me lembro, se eu puder alongar um pouquinho minha resposta, que depois de uma reunião dessa que eu tive, eu liguei para um conhecido que é dono de uma empresa de engenharia reconhecida em São Paulo e tal. Eu falei, mas não está com obra de setor público. Eu falei, puxa, cara, por que você não pensa agora em, né, dado que vai ter que limpar isso aí, entrar nessa área pública e fazer sério, porque ele é um sujeito muito sério e tal. Ele falou, Monforte, ontem acabei de comprar uma pequena empresa de contratação de obras públicas. Então tem um renovar, sabe? Eu acho que a gente não pode ter medo disso, né? Então, tem um sofrimento, mas não pode ter medo. Eu não tenho dúvida. E com a vantagem da gente não ter tido que matar um ou outro para mudar as coisas. Eu não tenho dúvida de que com a Lava Jato está nascendo um novo Brasil. Eu acho que nós temos a grande oportunidade de iniciar a construção de um país que realmente aspira a ser uma das potências do mundo. Você concorda? Concordo inteiramente, né? Eu sou ainda da geração que achava, ou se dizia que poderoso não vai para a cadeia, que quem tem dinheiro leva até a última instância, vai 20 anos, aí você entra na idade como é a minha, né? De que já não é mais condenado para nada e tal. Então hoje não é só Lava Jato, né? Aquela coisa de condenação de segunda instância já vai pagar a pena e tal. Tem uma modificação aí no jurídico estrutural, né? De leis, não sei se é estrutural que se fala, né? Advogado na minha família é o meu irmão e minha cunhada, né? Então, eu não sei se é estrutural a palavra, mas tem mudanças significativas que eu acho que você tem toda a razão. O futuro não será igual ao passado. Se vai ser melhor, eu não sei, mas igual não vai. Eu acredito que vai ser melhor assim, se Deus quiser. Monforte, foi um grande prazer tê-lo recebido. O prazer foi todo meu, Edson. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.